Muito boa tarde, caros telespectadores, sejam todos bem-vindos a esta segunda edição semanal do vosso programa Ponto a Ponto, comigo, Nelson Stoy. Como já sabem, neste programa nós temos como objetivo fazer um debate de forma direta, aberta, clara e, acima de tudo, construtiva acerca dos diversos temas que refletem a nossa realidade social. Para o dia de hoje, nós vamos debater acerca do impacto das TICs na sociedade moderna e em tempos de crise. Estaremos aqui a analisar várias questões que têm a ver com as TICs e com as redes sociais no seu geral. Queremos desde já convidar a todos que estão neste momento acompanhando-nos para que possam estar bem atentos a este programa, também para que possam acompanhar-nos e para que possam enviar os vossos comentários, as vossas críticas e sugestões através do Facebook, para quem está a ver-nos através do Facebook ou YouTube, mas também queremos dizer obrigado a todos aqueles que estão a ver através do TMT, não é? Canal 16, da TV Cabo, canal 14 e também da Star Times, canal 121. Sejam todos muito bem-vindos ao programa e vamos convidar desde já todos para que possam debater conosco neste período de tempo. Para já eu vou apresentar aqui o meu ilustre convidado, um dos convidados para o dia de hoje, não é, que nós estaremos também a debater junto, que é o Paulo Jamine. Paulo, como está? Eu estou bem e obrigado pelo convite. A Mega TV é uma oportunidade única que estar aqui a discutir um assunto realmente da atualidade, a questão do impacto das TICs, né, na sociedade moderna e, de certa forma, também fazer esta análise, né, no tempo de crise. Né? Estamos perante a pandemia do Covid-19 e é importante discutir sobre as TIC, né? É importante. Muito obrigado, Paulo, e muito obrigado mais uma vez a todos que estão a acompanhar-nos. Paulo, quero primeiro falar um pouco acerca de si. Para quem não conhece, todos estão a assistir, quem é o Paulo Jamine? Sei que é psicólogo, já vou adiantar, mas pode falar um pouco só acerca também do que faz, etc. Sim. Boa tarde mais uma vez. Eu sou Paulo Jamine, psicólogo, e desenvolvo vários trabalhos associados à escolarização primária, né, na organização Canguelo, uma associação para o desenvolvimento juvenil. Né? A Canguelo é uma associação que vem desenvolver vários projetos ao nível da escolarização, a educação, né? Ao nível do desenvolvimento jovem, sim. Desenvolvimento do jovem, né? A questão de desenvolver potencialidades, né, nos jovens, talento, entre várias outras coisas, o apoio a famílias com alto índice de vulnerabilidade, né? Então a Canguelo vem fazendo esse apoio, né, a todos numa componente macro, né? Uma componente macro, e residimos a nossa sede está no Spamanini, né? No Spamanini, para quem conhece. Sim. A sede está lá, mas temos vários centros em outros lugares. Okay. Então, muito oportuno, não é? Sendo aquilo que é o vosso objetivo, fazer o desenvolvimento da comunidade, é muito oportuno estar em bairros populosos como Spamanini, históricos e vários outros sítios que estava a mencionar. Muito obrigado e mais uma vez agradecer pela sua participação. Acreditamos que vai ser um debate de interesse muito intenso durante esta hora de tempo. Indo diretamente para aquilo que é o nosso tema, Paulo. A questão das redes sociais, dos TICs no geral, estima-se que 1/3 da população mundial não está envolvida, e estima-se que até 2021, já próximo ano, estarão envolvidos naquilo que são redes sociais de forma direta, serão pessoas ativas, utilizadoras ativas das redes sociais. Não podemos descurar de forma nenhuma que isto tem um impacto na nossa vida, na nossa forma de ser, vai impactar também naquilo que é o futuro, não é? E como tem vindo a impactar até este tempo. Na sua análise, na sua forma de ver, o que são as TICs primeiro, para que as pessoas possam perceber, e qual é a importância dessas TICs na sociedade atual? Sim, eu diria TICs como a tecnologia de informação e comunicação, ou conjunto de recursos, né? Recursos com o fim de transmitir informação, ou simplesmente a questão da comunicação entre as pessoas, né? Então, essas TICs tornam-se importantes na vida dos indivíduos, né? Na medida em que ela é usada para facultar o trabalho do homem, né? O trabalho do homem. Se antes, por exemplo, para falar com alguém que estava nos Estados Unidos, você tinha que enviar uma carta, agora com as TICs é fácil, né? Se antes você não conseguia ter acesso a um livro físico, se calhar, porque a sua casa ou moravas distante de uma biblioteca, agora com as TICs é fácil ter as bibliotecas
virtuais, online, né? Então as TICs num todo eu diria que elas estão realmente para facilitar a vida do homem, e ela tem tido um forte impacto, né? Um forte impacto na vida desse mesmo. Ok, e como é que nós podemos avaliar, já estamos a ver aqui de fato que é importante, o uso das TICs é incontornável, é importante na sociedade. Como é que podemos avaliar este uso em termos de envolvimento a nível da sociedade moçambicana? Tendo o seu tudo, não só aqui em Maputo em particular, como é que avalia este uso? Sim, eu acho que as TICs, TICs, assim, as telecomunicações de informações de comunicação, para a sociedade moçambicana ainda estamos numa fase embrionária, né? Fase de expansão, né? Uma fase de expansão. É uma dinâmica nova, né? E visto que temos uma divergência muito alta em termos de economia, né? Em torno da economia. Então, numa avaliação, algumas pessoas têm fácil acesso às TICs, mas existe um grande grupo que não tem acesso às TICs. Voltando, por exemplo, à questão da própria pandemia que condicionou, né? Que condiciona esse contacto físico entre as pessoas, né? Alguns recorrem pelas TICs porque é fácil, né? As redes sociais, entre várias outras coisas, mas existe um outro grupo. Imagina aquela escola que as pessoas não tinham, né? Não tinham nem carteiras, né? Aqueles alunos que sentavam no chão, aqueles alunos que têm famílias que não conseguem até comprar um uniforme, por exemplo, um uniforme ou um caderno, né? Então isso é um desafio, né? É um desafio para Moçambique, porque quando olhamos para TIC e essa dinâmica nova, né? E as condições que nos encontramos, né? Isso é um pouco um problema muito, sim, é um problema, né? E é desafiador, né? Eu acho que estamos a viver um grande desafio, eu diria assim. É verdade. Sim, ainda temos problemas de carteira, como estava a dizer aqui, de fato, como psicólogo, e até problemas de comunicação em certos sítios do país, não é? Não há rede. Sim. Então, o que se dirá das próprias TICs, não é? Mais ou menos nesse sentido. E qual é a importância das TICs do ponto de vista de desenvolvimento daquilo que é a sociedade, não é? Desenvolvimento do país como um todo? É uma questão que está diretamente ligada ao desenvolvimento do próprio país, ou é uma questão que está separada? Qual é a análise que faz? Eu acho que as TICs está ligada assim ao desenvolvimento do país, né? É sempre bom frisar que a tecnologia, né, ela foi feita para ajudar o homem, né? Me refiro isso quando nós olhamos, por exemplo, a questão das páginas, por exemplo, as páginas organizacionais, né? As pessoas facilmente têm acesso, por exemplo, às páginas que têm a questão dos negócios, né? Negócio. Você divulga lá o seu trabalho e as pessoas facilmente acabam tendo acesso. Isso acaba também contribuindo para o desenvolvimento, né? E a questão do baixo, como é que eu posso dizer? O uso de recursos, né? Antigamente precisava-se usar, por exemplo, vários recursos, se é o caso do papel. Agora nós já temos o formato digital, né? O que torna um pouco mais acessível, né? Um pouco mais acessível. Mas em tudo eu diria que as TICs, elas sim estariam associadas ao desenvolvimento, né? Do país. Quer dizer, não conseguimos falar em desenvolvimento totalmente de forma separada, sim, em relação aos TICs, não é? Sim, não conseguimos. Aliás, uma das notas indica que um dos países que mais usa as TICs a nível do mundo é os Estados Unidos da América, não é a América do Norte neste caso, mais de 70% da população está diretamente ativa, envolvida com a questão das tecnologias de informação. Quer dizer, tem algum aplicativo, não é, que facilite a sua comunicação e a sua vida, como estava a dizer. Então podemos fazer de fato uma análise muito correlacionada direta entre esses dois fatores, não é? É verdade. Ok. E o que é que nós podemos dizer do ponto de vista de redes sociais, não é? A TIC, estamos a falar de uma forma geral, tudo que tem a ver com tecnologia, estamos a falar de rádio, de televisão e por aí em diante, que o acesso ainda é muito restrito, é difícil. E quando nós falamos da questão das redes sociais em particular, como é que é essa questão? Eu diria o seguinte: o ser humano, de natureza, ele tem essa necessidade de comunicação, né? Então a comunicação estaria presente em todas as esferas, né? Na esfera familiar, na esfera laboral, né? Então as redes sociais, né, estariam associadas a essa comunicação. É uma nova dinâmica em que as pessoas podem se comunicar com muita facilidade, né? Eu posso comunicar com umas 3, 4 pessoas ao mesmo tempo em determinados lugares, né? Então, olhando para as redes sociais, eu diria que elas também vêm
para ajudar, né? Esse aspecto da comunicação, embora elas tenham também um lado não muito bom, positivo, né? Que acabam trazendo mais. Em suma, eu diria que as redes sociais elas servem também como uma plataforma de comunicação, de interação entre as pessoas, né? E com muita facilidade. Voltando ao componente do uso das cartas, né? E hoje com as redes sociais é muito mais simples, né? As pessoas facilmente têm essa facilidade de interagir com outras pessoas em diferentes partes do mundo, né? E podemos ver também como vantagem, né? Podemos ver como vantagem na medida em que as pessoas fazem um bom uso, né? Porque o uso excessivo às vezes pode atrasar certos aspectos. Muito interessante. Quando nós usamos assim de uma forma muito aberta, podemos fazer uma comparação. As TICs estamos a falar de uma forma geral. A rede social, qualquer pessoa ou qualquer telefone hoje pode ter, não é? E pode facilitar aquilo que é a comunicação entre as pessoas. As pessoas estão a fazer um bom uso ou um mau uso do ponto de vista daquilo que é a aprendizagem social, não é? Nós sabemos que existe uma questão de aprendizagem social e o psicólogo pode nos explicar melhor. Qual é o papel das TICs, qual é o papel das redes sociais neste contexto de aprendizagem social, de transmissão de conhecimento na sociedade? Será que podemos ver a mesma forma de transmissão de conhecimento comunitário acontecer com a entrada das TICs? Qual é a diferença e o impacto que isto acaba trazendo nas sociedades? Sim. Primeiro, eu diria assim, né? Elas têm um forte impacto, né? Na aprendizagem social, né? A aprendizagem social, aquela que nós podemos observar, né, de uma aprendizagem muito mais voltada pela observação, né? Então, as TICs, né, as redes sociais, de certa forma, por exemplo, as páginas de divulgação de algum conteúdo, as pessoas podem ter acesso a esse conteúdo, né? Algumas podem se juntar. Uma aprendizagem por observação eu, por exemplo, sei que para construir uma determinada casa, eu sigo aquele método, né? As TICs podem me facultar, né? É uma aprendizagem também. Mas também temos a questão do comportamento. Elas podem ser benéficas, mas também podem ser maléficas, né? Por quê maléficas? Porque se você observa, né, uma criança que, por exemplo, é exposta, né, a um determinado vídeo que acessou, um vídeo que expressa, por exemplo, agressividade, pode ser que essa criança acabe interiorizando, né? Interiorizando. Então, as TICs devem ser olhadas nessa perspectiva, né? Podem facultar a aprendizagem, né? No contexto educacional. Vou fazer aqui uma análise no contexto educacional. Nós dissemos que se um professor faz o uso de alguns recursos que facilitem a transmissão do conteúdo, isso é muito, muito importante, né? A aprendizagem por observação, eu quero tratar, por exemplo, sobre os tipos de animais selvagens, animais domésticos, né? E eu faço uma exposição de um vídeo que retrata realmente esses tipos de animais, né? Vamos supor. É fácil que as pessoas aprendam, né? É fácil que as pessoas aprendam. Sem estarem naquela realidade, naquele contexto. Estar naquela realidade. Porque as TICs também têm essa função. Elas estimulam a concentração das pessoas. Elas incentivam mais interação entre as pessoas. O caso das lives, né? Lives. Numa live que eu falo com um determinado, elas abordam um determinado assunto, muitas pessoas podem acessar. Eu posso conectar muitas pessoas em determinadas partes e facilmente eu posso ter um feedback, né? Então, logo seria também uma componente da aprendizagem. Mas tem essa componente que temos que olhar sempre. Na medida em que as pessoas fazem uso das TICs, podem ver, se calhar, alguns vídeos que não são benéficos e podem acabar impactando também no seu comportamento. É verdade. Nós temos assistido muito isto. De fato, a internet é um mundo totalmente vasto, totalmente aberto, qualquer pessoa pode ter acesso, não existem limitações, não é a priori, para os conteúdos que lá estão. Não é? Tem conteúdo de todo tipo, pessoas de várias idades podem entrar e consultar e podem, de fato, vir a ter informações, como aqui estava a dizer, e nós temos vivido isto no nosso dia a dia. Uma das coisas que tem, digamos, talvez seja um fator negativo das próprias redes sociais, falando especificamente delas, é o fato de que as pessoas exibem uma realidade que não têm. Okay? Nós estamos a ver isto no nosso dia a dia. Estamos a falar dos Facebooks, estamos a falar dos Twitters e dos outros canais. As pessoas exibem uma realidade que não têm e às vezes são pessoas que são seguidas por milhares de pessoas.
E traz aqui uma componente muito engraçada. É que muitas pessoas que são seguidoras de uma determinada figura, de alguém que admiram, que exibe uma forma de vida real, perfeccionista, não é? Mas que não é realidade, acabam também almejando querer ter aquele padrão de vida a todos os custos e todas as formas. Como é que vai esta relação entre aquilo que de fato é a realidade no nosso dia a dia e aquilo que é a realidade virtual? Sim, eu acho que é uma dicotomia, né? Sim. Entre as pessoas postarem o que não vivem, né? E de certa forma estarem a viver uma outra realidade, né? Essa é uma parte obscura das próprias TICs, né? Na medida em que os indivíduos, de certa forma, por uma sede de reconhecimento, né? ou um excesso de vaidade, né? Acabam postando muito, até se calhar, sobre a vida particular, né? De certa forma, e acaba atraindo esse grupo de pessoas que, para uns, acabam desenvolvendo esses sentimentos, experimentando sentimentos negativos, né? Olhar para uma figura e, se calhar, eu dizer que eu não sou capaz, né? Olha o estado em que está a pessoa, né? E a pessoa pode acabar desenvolvendo esse sentimento, né? De incapacidade, ou ter que se envolver com outras pessoas para tentar atingir aquela figura na qual segue, né? Vamos ver, assim, um artista, por exemplo, posta sempre algumas peças, né? Roupas, né? Caras, né? E os seguidores, se calhar, não têm a mesma condição, e se calhar o próprio artista está a fazer uma espécie de publicidade, não é realmente? O que acontece muitas vezes. Sim, o que acontece normalmente. E aqui as pessoas podem acabar desenvolvendo esse sentimento, né? Experimentar esses sentimentos negativos, que se calhar eu sou incapaz, eu posso não atingir aquilo. Ou um outro grupo que pode acabar até fazendo coisas que podem... Que não controlam os meios para poder atingir, né? Temos casos para os rapazes, né? Podem acabar se envolvendo, né? Com atos ilícitos, né? Atrás do dinheiro, porque preciso comprar aquela peça, eu preciso estar como aquela pessoa que eu sigo. Para as meninas também podem acabar se envolvendo em outros atos ilícitos para tentar conseguir dinheiro atrás de tentar estar na figura na qual nós seguimos. E é importante que as pessoas percebam, né, que nem sempre o que as pessoas postam, né, é realmente o que elas vivem, né? E um outro aspecto que eu queria colocar aqui para as pessoas que postam, né, é importante que elas verifiquem o que postar. Porque essa é uma outra parte obscura das redes sociais, né? Você posta sobre a sua vida e facilmente as pessoas de má fé já têm acesso sobre a sua vida, né? Fazes um post, por exemplo, amanhã eu vou estar num determinado lugar, ou agora estou a passar férias em algum lugar. Se calhar as pessoas que estão ao seu redor, né, podem estar aqui vulneráveis, né? Porque se você posta, estou numa viagem, estou a ir para uma viagem, e as pessoas sabem que você, por exemplo, tinha que levar seu filho na escola, né? As pessoas de má fé podem aproveitar. Se posto, estou numa viagem, ou amanhã tenho que viajar, né, à sua casa, entre várias outras coisas que as pessoas acabam não controlando. E nós acabamos caindo, na maioria das vezes, a questão dos sequestros, né, por causa do que nós postamos. A questão do tráfico, né, a violência, os roubos, por causa do que nós postamos. E esta é a realidade atual, não é? A pessoa está a tomar um chá num restaurante assim de renome, tomando um chá, não é? Comendo um pedaço de bolo, um pedaço de pizza. Mas é este o uso que nós queremos na nossa sociedade para as tecnologias de informação. Qual é o impacto mais profundo que isso pode ter a nível, mais uma vez, daquilo que é o comportamento social, daquilo que é a dinâmica da nossa sociedade? Nós estaremos aqui a construir uma sociedade sem bases, não é? Sem alicerces falsas, porque nós estamos aqui a exibir, estamos aqui como atores todos, mas no fundo, no fim do dia, não existe esta realidade. É verdade, né? Estaríamos a construir um eu não real, né? Um eu não real. Eu não diria imaginário, mas que está muito longe da nossa própria vida, né? Sim. E num olhar mais profundo, eu diria que é um aspecto não muito positivo, porque se eu posto que eu não vivo, né, acabo atraindo com que várias pessoas, se calhar,
os meus seguidores fiéis acabem se envolvendo, se calhar, com coisas ilícitas, porque precisam também estar naquele status. Se, por exemplo, uma menina que sempre posta que está no restaurante, né, com um namorado, um casal, estão sempre a postar, para no caso de outros relacionamentos, e existe um outro grupo que, para quem observa, né, pode acabar dizendo: meu amor, por que não me levas para sair, né? Por que não me faz isso? E as pessoas acabam esquecendo as condições, né? Essa e esse é um divergência. ponto, psicólogo Paulo, é um ponto muito importante que eu até gostava muito que desse um pouco de ênfase, que é a questão da comparação. Esse é um outro problema, não é? Grave que tem acontecido nos lares, nas famílias, na sociedade hoje em dia. Não é? Estava a dar um exemplo muito concreto. Queria elaborar um pouco mais acerca disso. Como é que isto surge, como é que acontece esta questão da comparação social que estava aqui a referir? Sim. Como dissemos, as redes sociais tornam-se realmente esse meio de comunicação em que as pessoas postam tudo o que elas realmente vão vivendo, né? Então, na maioria das vezes, nem sempre é verdade. E, para quem observa, pode querer, se calhar, ter essa comparação, né? Porque que a esposa dele ofereceu ele, por exemplo, no aniversário um fato, né? E a minha não oferece, né? As duas trabalham, né? Então, as pessoas, enquanto vão caindo nesse meio de comparação das vidas por meio das redes sociais, elas tinham que parar e perceber as particularidades entre os indivíduos, né? As prioridades que os indivíduos colocam nas suas vidas. Enquanto a prioridade se calhar é sair para um restaurante, né? As outras se calhar a prioridade é uma outra, né? Então o casal deve ter também essa comunicação, né? Comunicação do casal, né? Em perceber as prioridades que o casal tem, que na maioria das vezes não são as mesmas que um outro casal tem. Porque, de certo, as redes sociais, tudo que nós postamos, as pessoas observam e alguns almejam, alguns não medem as formas de atingir aquilo e nem acabam, de certa forma, trazendo alguns problemas. E acaba criando também muitas decepções. Sim, não é? decepções. Porque acaba se vendo no fim do dia que, afinal de contas, aquela pessoa não é possuidora, não é dona de tudo aquilo. Não é? Mas porque aparenta ser e pronto, muita gente acaba se envolvendo a direita e até acaba afetando todas as camadas. Nós estamos a falar das crianças, dos jovens que estão caindo nesse tipo de vida e de comparações e não veem de fato aquilo que são as condições, não é, dos seus pais, da sua família e de prover a capacidade para eles. É uma questão realmente muito triste, não é? Ok, muito bem. Existe aqui aquela questão de, às vezes, as redes sociais nós já temos certeza de que causam muitos problemas, não é? Do ponto de vista psicológico, não é? Obviamente que poderia talvez fazer um comentário de quais são os problemas do ponto de vista psicológico, no fórum psicológico, estamos a falar aqui do isolamento social e várias outras questões, que as pessoas poderem perceber um pouco mais, não é? Quais são os problemas, quais são os sinais que as pessoas vão mostrando, vão notando que podem nos indicar de que esta pessoa está muito, de fato, apegada à questão das redes sociais, não de uma forma saudável. Sim, esse é um aspecto que realmente acaba preocupando, né? Tanto aos educadores, né? Pais encarregados de educação, entre várias outros profissionais que lidam com esse grupo-alvo. Primeiro, porque as redes sociais, elas são também uma plataforma onde gira muita informação falsa, né? Gira muita informação falsa. Podemos aqui observar quando se deu o caso quando se fez anúncio, né, do isolamento social, estado de emergência no nosso país, verificou-se que muitas pessoas acessaram as redes sociais e estavam a cair muitos vídeos vindo de outros países que estavam a lidar com a pandemia, né? Então, o excesso de informação relacionado, por exemplo, com os vídeos que rolavam sobre a pandemia de Covid-19, outras realidades noutros países, acabava causando nos indivíduos, né, um sentimento de... O indivíduo experimentava sentimentos negativos, né? Alguns de ansiedade, né? A questão do isolamento social, para não falar mesmo da fobia social. Algumas pessoas acabaram não querendo nenhum contato com as outras pessoas, né? Mesmo sem olhar exatamente quais seriam outras formas de transmissão da própria Covid-19, né? Então, olhando para esse grupo de transtornos que as redes sociais podem acabar desencadeando quando muito usadas, tem essa questão, né, a substituição
do calor humano, né? Estava há dias estava numa conversa com alguém e disse assim, mora distante dos pais há mais de 5 anos. Eu perguntei, como é que vai, né? Sente saudade dos seus pais, há bastante tempo que vocês não conversam, né? Sim. E a pessoa disse assim, simplesmente, disse que não sinto saudade deles, porque eu converso quase sempre com eles, né? Então, esse também é um outro problema que as redes sociais podem nos trazer. Elas nunca podem substituir o calor, né? Dos seres humanos, o afeto, né? A presença física é muito importante, né? E nessa esfera emocional do indivíduo, né? Então, as redes sociais, quando usadas de formas intensas, contribuem para a questão do distanciamento, né? Olha, nós podemos estar aqui 3 pessoas e cada um está no seu celular a conversar com... Então, essa é uma componente na esfera emocional, né? Que de um ponto de vista psicológico não é muito positivo, né? Ok, muito bem, muito obrigado. Paulo, nós vamos continuar com o nosso debate já daqui a um pouco. Vamos ter um pequeno intervalo para os nossos compromissos comerciais, também para beber uma água. Caro telespectador, muito obrigado por estar desse lado. Queremos pedir que continue conosco durante a segunda parte do nosso debate. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Até já. Mega TV. Voltamos já. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Olá, acompanhe as grandes realizações do governo aqui no programa O País em Progresso. Caríssimo telespectador, acompanhe sempre o país na rota do desenvolvimento. Business Insight dessa semana. O nosso tema é oportunidades na crise. E vamos abordar como é que os empreendedores e empresários podem aproveitar este momento da crise na fase de Covid-19. Não perca o programa Business Insight dessa semana. É empreendedor? Possui uma pequena, micro, média ou grande empresa? Está preocupado com o sistema de vendas ou faturação? Conheça o EasyHerb, um sistema de gestão comercial online disponível através do link www.easyherb.co.mz ou no Play Store e App Store, dando-lhe a mobilidade de faturar onde e na hora que quiser. Um sistema que custa a partir de 650 meticais por mês, sem custo de instalação e com suporte garantido 24 horas. Adquira já o software EasyHerb e comece a faturar já. Para mais informações, contate a Easy Host Moçambique através dos números 84 28 28 000 ou 85 28 28 100 ou ainda pelo e-mail comercial@easyherb.co.
Caro telespectador, mais uma vez muito boa tarde, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso grande debate para o dia de hoje. Nós estamos aqui com dois ilustres convidados, estamos a debater acerca do impacto das TICs, não é, na sociedade moderna e em tempos de crise. Quando nós íamos ao intervalo, estávamos aqui a falar de questões muito importantes, dos cuidados que se deve ter, em particular com as redes sociais no nosso dia a dia, não é? Estamos todos nas redes sociais, estamos todos a usar as redes sociais, mas é importante ter muito cuidado, principalmente para jovens, adolescentes e até, digamos, crianças. Elcides, boa tarde. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao grande debate. Muito obrigado. Como está? Graças a Deus está tudo bem e saudar igualmente a todos que estão aí em casa a ver o programa e muito obrigado pelo convite. Ok, muito obrigado, nós agradecemos. Sim, queria fazer uma pequena ressalva aqui, o Paulo já tinha começado a debruçar acerca da importância, mas queria fazer uma pequena ressalva acerca daquilo que é a importância das TICs, das redes sociais em particular, no nosso dia a dia. O que acha, assim, de forma geral? Exatamente. As TICs, as tecnologias de informação, exatamente, nesse caso, no nosso dia a dia são muito importantes. Vou falar então sobre o ponto de vista profissional, não é? De facto veio para alavancar, dinamizar os mercados, não é? Embora esse seja assim o lado mais bom da coisa, e temos também o lado mau, a desvantagem da coisa, que é, portanto, por exemplo, nesta época que estamos face à crise, muitas pessoas elas vão abandonar os trabalhos, serão despedidos, vão ficar desempregados por causa tanto desta pandemia. Exatamente. Então, é mais ou menos isso. Tem desvantagens e também tem vantagens. Ok. E o lado obscuro? Nós já íamos entrar neste ponto, Paulo, mas vamos conversar aqui com o Elcide primeiro. Qual acha que é o lado escuro? Se temos por um lado esta parte boa, de facto dinamiza o mercado, aproxima mais as pessoas, cria mais interação, qual seria, em contrapartida, o lado obscuro do seu ponto de vista das redes sociais, das TICs no geral, em particular das redes sociais? É muito em particular nas redes sociais, o lado obscuro da coisa. Encontramos pessoas que usam as redes sociais de uma forma não muito boa, má fé, nesse caso. Okay. E tem essas pessoas como seu alvo as crianças, adolescentes, ok? Pode, por exemplo, aliciar, porque tu vais concorrer para uma vaga de emprego, trabalho, ou vais trabalhar no exterior, então manda as suas fotos, manda aqui os seus dados e com isso eles sabem qual é a informação que buscam. É uma forma de atrair principalmente adolescentes. Esse é um dos lados obscuros exatamente do uso das redes sociais. Okay. Esta atração, qual é o objetivo, no fim? O que é que visa atrair para que fins, neste sentido? De fato, eles atraem e conseguem atrair quando pedem para mandar as fotos, mas qual é o objetivo final de querer que os adolescentes e por aí possam enviar estas fotos para eles, para essas pessoas que tenham uma fé? Um dos objetivos, eu penso que é o tráfico humano e também a prostituição. Okay, sim. É um dos objetivos. A camada adolescente são ainda cá nossas crianças ou adolescentes que não têm ainda o know-how das coisas, noção das coisas. E são portanto, esta camada que mais brinca com as redes sociais, ok? E eles estão sempre lá, inteiramente lá, e principalmente hoje em dia que precisamos mesmo das redes sociais, que é para muita coisa andar, estudar, investigar, trabalhar. Então, elas estão lá e nessa época, nesta fase, tem sido até difícil nós, os pais repreenderem as nossas crianças. Tu estás aí por quê? Porque vais dizer, eu estou a estudar e não vais fazer nada, não vais dizer, não, agora não. É complicado, porque vais dizer, está bem, agora não, mas o professor está ali online. Ou então, porque os colegas estão ali online, estamos aqui a partilhar ideias. Então, é mesmo complicado. Eles têm atraído mais para este lado. Exatamente. Lado obscuro. Ok, muito bem, Paulo. Quais são os outros pontos que nós podemos ver que sejam obscuros, não muito bons para a questão das redes sociais, mesmo na perspectiva, porque é uma perspectiva muito interessante que o Elcide estava aqui a mostrar, a questão que é do tráfico humano, a questão que é da prostituição, nós vemos muito isto, não é? De repente está a ver foto de uma criança, de alguém, está ali na internet, nunca se sabe, nem sabe como é que foi parar lá, mas tem as fotos. Realmente é algo preocupante, né? A questão do tráfico também está associado à questão das redes sociais. Mas podemos encontrar um outro lado obscuro, muito voltado à questão das burlas. Burlas, né? As pessoas que usam as redes, por exemplo, para comprar um determinado produto, né?
e acabam sendo burladas de certa forma, né? As pessoas enviam a fotografia da coisa e se calhar acabam enviando o número de conta para transferir e alegando que vão fazer entrega, né? E quando chegam lá, se calhar acaba não sendo aquele produto, outra história até acaba não recebendo. Para além das burlas, tem a questão de alguns aplicativos, né? Que as TIC já traz que para fazer a mesma instalação, se calhar você deve associar a sua conta bancária, né? Então as pessoas já acabam tendo acesso ao seu valor que cai na conta, entre várias outras coisas, acabam te burlando ou extorquindo, né? Mas tem essa outra componente, as pessoas podem criar contas fantasmas. Eu chamo contas fantasmas porque já tem um perfil lá com fotografias de ninguém sabe a essência dessa tal pessoa, né? Então depois de criadas acabam marcando esses encontros, acabam caindo nesses raptos, né? Nesses raptos, sequestro que no final das contas a rede social influenciou tanto, né? Ok. Uma das redes que está, digamos, hoje em dia, quer dizer, é mais usada a nível do mundo é o Facebook. Vamos considerar em particular. E o Facebook já teve também alguns escândalos, por exemplo, ainda de informações de usuários dos Estados Unidos da América, não é? O Zuckerberg e a própria empresa foram processados, tiveram um processo acerca disso, tiveram que esclarecer. Nós, hoje em dia, para quem entra no Facebook, não vai ser muito difícil de ver isto, não é? Existem lá várias, a questão da identidade falsa que estava aqui a dizer, existem muitas contas que são de muita má-fé duvidáveis, e são várias, não é? Eu queria perceber, primeiro, quais são as características, não sei se alguns têm esta noção, quais são as características destas contas que são falsas e qual seria o objetivo por detrás destas contas falsas? Uma das coisas, por exemplo, eu notei no uso das redes sociais é que tu vês uma pessoa, primeiro as fotos em si, os lugares em que tira, são totalmente irreais, mas em Maputo, não é? Mas são totalmente irreais daquilo que é o nosso contexto real. E depois o perfil começou de março, abril, janeiro de 2020, não é? Mas é uma pessoa que tem 30 anos. Como é que isto acontece? Que mundo é este em que nós estamos aqui a lidar? Sim, pode ser. Elcídio, o que acha disto? Vou passar para o meu colega. Sim, eu acho que uma das características para nós identificarmos que a conta realmente é falsa, né? Podemos olhar para essa componente. Há quanto tempo essa conta está sendo usada, né? O número de amigos que essa pessoa tem, quais são os tipos de amigos que a pessoa tem, se realmente são amigos também que existem ou não, né? De uma e outra forma, eu acho que para algumas pessoas acabam postando, identificam um amigo na fotografia, você vai ver aquilo no próprio feed da pessoa, né? Se existe realmente, há quanto tempo foi criada a conta, observa isso. Os amigos, né? Porque agora existem algumas pessoas que usam contas, são homens, mas o perfil é uma mulher, então fazem uma adição, né? Te adicionam, depois de te adicionarem, poucos dias já está a pedir dinheiro, né? Já está a pedir dinheiro. Então essa é uma outra componente que você também vai observar, né? Se a pessoa em menos de um dia já tem essa intimidade de te pedir dinheiro, né? Acabou de se tornar amigo, você já pode começar a observar esses aspectos, né? Será que essa pessoa não está a fim de me burlar, né? Então, podes começar a observar nessa vertente. Sim. Eu sei, não sei se já elaborou acerca disso, já pensou um bocado, ou nunca passou por um caso destes? Já passei. Não tem no Facebook amizades falsas? Já passei, até que porque tenho sido mesmo alvo disso, né? E acabei cancelando a minha conta de Facebook em junho do ano passado. Estou praticamente um ano sem usar. É bom que seja usado, ok? Mas também para aquilo que estava a ser da minha parte, acabei mesmo até cancelando, porque iam lá muitas pessoas na minha página, no inbox, escreviam lá, ok? Principalmente, exatamente, mensagens okay? que não têm, mensagens que não têm nenhum interesse, não têm conteúdo, até pedido de dinheiro, pedido de encontros até, ok? E, exatamente, então isso acabou mesmo criando aquela situação já lá em casa, ok? Tu estás a ter ali muitas amizades duvidosas, falo de amizades femininas, por exemplo, estão aqui a marcar encontros contigo, então, mas nada a ver, então para as coisas ficarem bem lá em casa, acabei
saindo. Não digo que nunca voltarei, mas eu acho que este um ano, sensivelmente, que eu estou sem usar Facebook, estou bem aliviado, estou a sentir bem melhor. Mas aconteceu assim. É verdade, porque é um mundo totalmente falso e isto é muito estranho. Eu percebi que qualquer pessoa que tenha uma conta pode fazer esta verificação e realmente, e por um lado, por essa questão da atração, vai ver que são mulheres extremamente, não é se forem mulheres, não é, ou homens belos e depois, de fato, quando a gente tenta fazer esta investigação, não, esta pessoa não tem historial, quer dizer, esta página, só existe desde ano passado. Como é que faz sentido? Podes também olhar para a quantidade de like que eu gosto, né? Ok. Existem fotografias e existem pessoas que se a conta realmente já estivesse ativa há bastante tempo, você iria ver uma grande quantidade de likes e você vê realmente a pessoa e você só vê 2, 3. Começa a ser... Será que a pessoa tem realmente? Começa a ser muito estranho. De fato, essas dicas são muito importantes, parece um assunto extremamente superficial, banal, mas é muito importante. Estamos muito mais preocupados ainda com o fato das crianças, não é, adolescentes estarem envolvidos, porque é muito difícil, não é, de fato, identificar essas diferenças e ver quem é que está pelo bem e pelo mal. Mas, acima de tudo, qual seria o objetivo por detrás dessas contas falsas que existem, seja no Facebook e em várias outras redes sociais? Qual seria o objetivo final? Bom, eu penso que o objetivo final mesmo é tirar um proveito, aproveitar, ok? Por exemplo, estava aqui a falar de tráfico humano. Sim. O objetivo central é tirar, é aproveitar, é conquistar, é atrair aquela pessoa para junto deles e poder então fazer... Fazendo o acompanhamento, não é? Exatamente. Digamos, a monitoria até da própria pessoa. Da própria pessoa. Tem pessoas que saem aqui, por exemplo, num grupo de cinco meninas, assim, digamos, porque é o alvo mais, ok? 5 meninas saem daqui, por exemplo, digamos, para Egito e chegam lá, ficam num quarto do hotel e são completamente escravizadas e têm que trabalhar, ok, para poder conseguir sustento, para conseguir o lugar para dormir e depois é uma escravatura mesmo, mais do que aquilo que os nossos pais já passaram. Então é muito complicado, há que se ter muito cuidado mesmo. Ok. Exatamente. Sim. Paulo, o que acha? Qual seria o objetivo final também por trás disso? Fora de fato isso que estava a dizer aqui o Alcides, que tem toda a razão. Sim, eu acho que o objetivo final, para além do tráfico, seriam esses outros aspectos que fomos aqui, né? Mencionando a questão das burlas, né? A questão dos burlos, a questão do burla, tráfico. Sequestros, né? Sequestros. Raptos, né? Na maioria das vezes os objetivos têm sido mesmo esse. E a questão dos roubos, né? Roubos. Sim. Ok. Felizmente existe uma lei que foi aprovada ano passado, acho que muita gente não sabe acerca desta lei, não é? Pronto, muita gente não sabe porque, enfim, infelizmente não são coisas de interesse quando se fala de lei, mas existe uma lei aqui em Moçambique que foi aprovada e promulgada pelo chefe de Estado que tem a ver com a proibição, não é? Quer dizer, a lei penal agora passa a repressão a penalizar, digamos, todas as pessoas que possam partilhar, que possam enviar textos, que possam enviar imagens, vídeos, sem permissão. Na vossa análise, esta lei é oportuna, é muito interessante. O que é que tem a dizer acerca disso? Bom, eu penso que é interessante, sim, porque acaba preservando aquilo que é a imagem, então, da pessoa, não é? Acaba preservando aquilo que é a imagem já houve vários escândalos acerca disso? Já houve. De uma empresa, de uma organização, acaba trazendo esta preservação. Então eu acredito que é mais-valia para nós e está de parabéns. E pronto. Sim, Paulo. Realmente uma lei que nós também como organização, a Candial, né? Nós fazemos o uso, né? De uma lei voltada à proteção à criança. Okay. Né? Proteção à criança. E por mais que nós façamos vídeos, né, fotografias, né, e sem que haja essa autorização, por exemplo, dos pais ou de outras entidades para se fazer a publicação na nossa página, né, nós não postamos, né? Não postamos essas informações, porque eu acho que é algo muito confidencial ao indivíduo, né? E de certa forma eu acho que é uma lei que traz mais valia, né? Porque se as pessoas acabam postando informações sem autorização dos donos, né? Isso acaba comprometendo, de certa forma. Facilmente as pessoas têm acesso à informação sem
sem antes Sim. né, serem aprovadas e não é correto. Sim, de facto. Sim. E uma das questões que acabou levando, digamos, à promulgação, divulgação desta lei, foram alguns fatos que foram acontecendo na nossa sociedade. Nós víamos pessoas que estavam interessadas num caso de acidente, as pessoas estão ali a chorar e estão a precisar de ajuda, a pessoa está preocupada simplesmente em filmar, não é? Está a filmar, está a mandar WhatsApp, está a mandar, em vez de correr para poder ajudar aquelas pessoas que estão a precisar. Quer dizer, de fato, essa questão acabou trazendo, disse aqui a questão do distanciamento social, a falta de comunicação entre as famílias, entre as pessoas, mas também acabou criando aqui uma falta de sensibilidade, essa questão das redes sociais, uma sensibilidade nas pessoas no nível geral, não é? Ok. O que é que acham, pronto, neste estado de isolamento social, estamos em estado de emergência, não é? Onde as pessoas, de fato, têm que reduzir o contacto entre umas e as outras. Qual seria a importância, digamos, destas redes sociais, das TICs, neste momento, e como é que as pessoas, acima de tudo, podem fazer o melhor uso, tirar o melhor proveito destas ferramentas? Muito bem. Eu penso que mesmo chega assim a ser muito importante as redes sociais nesta fase em que estamos, ok? Distanciamento social e tudo e mais. Primeiramente porque podemos ter notícia, podemos ter a verdadeira notícia, ok? Podemos ter o verdadeiro conteúdo sobre os números, sobre aquilo que está a acontecer atualmente, ok? Porque se vamos a ver, quando começa o estado de emergência, nós recebíamos várias mensagens, ok? E que falavam coisas que não tinham nada a ver. Alguns diziam não, porque o governo está a esconder, porque o número é mais, porque ainda não... Exato. Então, eles nos acautelaram e pediram-nos que nós tomássemos muita calma e só partilhássemos aquilo que realmente é de interesse social, é do nosso interesse todos, ok? Então, eu penso que vale a pena sim tirar-se um bom proveito disto e evitar-se tirar aquilo que não vale a pena, exatamente. Okay. Paulo, como forma também de considerações finais, não é? Em jeito de fecho, de fato já não temos muito tempo, o que é que acha acerca disto? Como é que nós podemos ter o melhor uso, o melhor proveito desta tecnologia que veio para facilitar a vida, que está a ser muito mal usada na nossa sociedade? Sim, eu diria que primeiro temos essa dualidade, né? A tecnologia que está ainda em fase de expansão, né, na nossa sociedade. Um outro aspecto é a pandemia de Covid-19 também, que é algo novo, né? Então torna-se desafio a olharmos pela divergência, né, ao nível socioeconômico das famílias, né? Então é um desafio, mas um bom uso que pode-se fazer das TICs nesse momento, as pessoas poderiam aproveitar, por exemplo, para tirar cursos online. Existem vários cursos de línguas, cozinha, entre várias outras coisas. As pessoas poderiam desenvolver essas habilidades. Para os jovens e adolescentes, né, no processo de orientação vocacional e profissional, poderiam aproveitar esse tempo da pandemia, né, e é sentimental ver jovens dizer eu não tenho nada a fazer, mas é um tempo oportuno para investigar um pouco mais, para medir um pouco mais a sua potencialidade. Se, por exemplo, eu gosto de história, eu posso começar a investigar um pouco mais sobre isso. Se eu gosto de matemática, português, então é um momento também oportuno, né? Um outro aspecto que pode-se tirar para um bom proveito das TICs, né, nesse momento é a questão dos negócios. Os negócios, as pessoas podem fazer o uso, e eu acho que muitas organizações têm feito também o uso das TICs para tentar maximizar. Sim, expandir também o que eles vêm fazendo nesse momento da pandemia, né? As pandemias também no processo de ensino-aprendizagem, as TICs, nesse processo de ensino-aprendizagem estão a ser útil, né? As plataformas de aprendizagem estão a facultar muito esse processo, embora esse desafio por causa dos tipos de alunos que nós temos, as famílias, né? Mas elas estão a ser de grande valia, né? De grande valia, na medida em que dá, por exemplo, para uma organização que tinha que ter uma reunião e tinha essa dificuldade, dá para usar, por exemplo, o Zoom, o aplicativo Zoom. Todos podem estar unidos e mesmo nos seus lugares. Sim, em outros lugares. A questão do WhatsApp, a partilha de informação entre várias coisas. Eu acho que pode-se fazer um bom uso, né? Mas sempre as pessoas devem acautelar também por essa componente dos aspectos negativos que as mesmas trazem. Ok, muito obrigado. Bem, queria agradecer, o tempo em televisão de fato é muito curto, queria agradecer aqui pela vossa presença, Elcide Pequenino, e aqui o nosso Paulo Jamil, não é, que é psicólogo organizacional.
Caros telespectadores, muito obrigado por terem estado conosco durante esta hora de tempo. Nós estivemos aqui a debater acerca deste tema que é de extrema importância, que tem a ver com o impacto das TICs na sociedade moderna e em tempos de crise. Os nossos convidados deixaram ficar pontos muito interessantes acerca do tema. Esperamos que todos tenham tido o melhor proveito, tenham aprendido alguma coisa. De fato, vamos prestar muita atenção, vamos ter muito cuidado com os pontos negativos das redes sociais, tanto como das tecnologias de informação. Temos que fazer uma monitoria, um acompanhamento muito de perto às nossas crianças e adolescentes, aqueles que estejam a precisar no uso destes meios de comunicação, e temos que ficar muito alertas e muito espertos para questões de burla e outros tipos de males que possam advir dessas tecnologias de informação. Queremos agradecer pela sua presença como a Mega TV e queremos pedir que fique desse lado, acompanhe já a seguir o programa Kizomba com a nossa colega Cis. Não largue o seu televisor, fique sempre conosco na Mega TV. Estamos na TMT, como já sabe, canal 16. Estamos na TV Cabo, mas estamos também agora já na Star Times, no canal 121. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Continue a prevenir-se da Covid-19, use máscara, não saia de casa, saia apenas quando necessário. Mostre amor, ame-se a si e ame a todos que estão à volta de si. Meu nome é Nelson Toy, estaremos juntos até o próximo programa do Ponto a Ponto e até já.